Amadas irmãs, irmãos, vivenciamos este tempo quaresmal, o tempo em que avaliamos a nossa vida. Na filosofia a gente aprende um pouquinho dos filósofos clássicos e Platão falava assim: quem não analisa a sua vida não merece ser vivida. E às vezes é bom ter adiante de nós nossos pecados, nossas vergonhas e se analisar. Às vezes a gente gosta de jogar a poeira embaixo do tapete, às vezes a gente não quer analisar a nossa vida, buscar as coisas ruins. E os judeus, eles têm uma tradição para celebrar a Páscoa. Quando eles vão celebrar a Páscoa, eles procuram na casa deles se existe algum pedaço de pão. E para as crianças é até lúdico, porque as crianças, elas vão lá, os pais se escondem pedacinhos de pão e as crianças vão procurando, né, aquele pedacinho de pão. E o pão é interessante porque para ser fermentado antigamente, hoje tem um fermento, né, um fermento biológico, natural, tudo limpinho, mas o fermento do passado era algo podre que era colocado na massa, então aquilo fermentava, então uma coisa estragada, colocava na massa, daí surgia o fermento. Por isso que na tradição judaica é comum não colocar o fermento no pão, né, porque tem essa questão da pureza e também porque o fermento demorava a fermentar e a crescer a massa. Por isso tinha essa questão da pressa e também do impuro. E nessa festa eles procuram cada cantinho da casa para ver se existe algum pedaço de pão. E a quaresma é mais ou menos isso. A gente procura na nossa alma todos os cantinhos de sujeira, aonde tem nossos defeitos, analisar, preciso melhorar naquilo, carrego aquilo deve ser jogado fora. E é muito difícil fazer isso, porque é muito mais fácil nós pintarmos o nosso quadro, né? Que nem o Dorian Gray, que tinha um quadro que lá parecia a verdade, enquanto ele fisicamente era sempre bonito, mas o quadro revelava a verdade. O que ele fazia? Ele cobria o quadro para ele não ver a realidade dele. E a nossa alma é a mesma coisa, a gente cobre ela para não ver a nossa realidade. E uma das coisas mais difíceis que Deus nos cobra é a nossa relação com o irmão. O 5º mandamento fala: não matarás, e Jesus explica hoje, né? Não basta não matar, você não pode ter raiva do teu irmão, você não pode xingar o teu irmão. E é interessante essa preocupação de Deus pelo irmão. Deus pede mais ou menos assim: olha, do teu irmão, você não julgue, você não fale mal, você não xingue, pode deixar que eu cuido dele. Você cuida da sua vida. E é constante esse sermão da montanha, né, que é a nossa constituição. Jesus fala assim: não julgue, não condene, porque se você julgar, você será julgado. Se você condenar, você será condenado. E eu gosto de ver essa imagem assim de Deus, né? Que Deus fala assim: olha, dessa pessoa aqui que você está falando mal dela, você não fale, pode deixar que eu cuido dela. E às vezes a vontade de falar mal da pessoa já desaparece, porque imagina Deus falando assim: olha, não fale mal dela, porque eu também vou falar mal de você futuramente. Deus conhece mais os pecados do que a gente da pessoa. E hoje existe essa mania nossa, hoje não, sempre na verdade, né, de querer condenar o outro, de poder condenar, de apontar os pecados. A nossa história sempre foi cercada de pedra, de guilhotina, de queimar as pessoas. A gente sempre tem um meio de violentar as pessoas. E hoje existe a internet. A internet é o maior meio de você violentar uma pessoa, porque quem está lá não se sente responsável daquilo que ela falou. Então ela vai e fala qualquer coisa, vai e fala qualquer coisa. E agora tem surgido os católicos de internet, né? Que é mais ou menos assim: aí eu escolhi o meu partido e o resto não presta, o resto vai para o inferno. A gente esquece que a igreja é uma mãe que acolhe todos. Eu imagino se essas discussões que nós temos hoje acontecessem no passado. Já imaginou os franciscanos falando dos dominicanos? Os dominicanos são elitistas, eles só querem ler, só querem estudar. E os dominicanos falando dos franciscanos: eles são comunistas, não querem estudar, porque Francisco, no começo, não deixou nem que os seus servos estudassem teologia. Já pensou se um acusasse o outro? Franciscanos, dominicanos. O que seria da igreja sem São Domingos? O que seria da igreja sem São Francisco? E a igreja sempre acolheu os dois. E não era que um estava errado e o outro estava certo.
mas eram modos de servir à igreja e servir a Jesus Cristo. Eu acho que isso tem que estar em nosso coração, né? Hoje é muito mais fácil a gente condenar, falar que o outro não presta, que o outro está errado, usar um meio de violência, do que acolher aquela pessoa. E a igreja parece que ela faz isso, né? A igreja acolhe tanto aquela pessoa que não consegue praticar o mínimo, né? Que consegue praticar o mínimo, perdão, até aquela que consegue fazer o máximo, como no caso do jejum. Aquela pessoa que não consegue fazer jejum, ela não é excluída da igreja, ela está na igreja. A igreja fala, faz isso, faz esse mínimo para você se salvar. E aí, às vezes, aquela pessoa que faz o mínimo, a gente condena ela. Essa pessoa não presta, porque ela não faz igual a eu, porque eu faço jejum uns 40 dias, mas aquela pessoa não consegue fazer. A gente acaba julgando o outro, xingando o outro, e é isso que Jesus fala para a gente: não fique nem com raiva do teu irmão. Quem ficar com raiva do teu irmão será condenado pelo tribunal. Então, amados irmãos e irmãs, nessa quaresma, que a gente possa vasculhar o nosso coração, que muitas vezes julga, que muitas vezes condena, que muitas vezes expulsa, em vez de acolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.